Rômulo não sabia o que o havia levado até aquele bairro deplorável da cidade. As ruas estreitas e sujas, com prédios deteriorados e grafites nas paredes, contrastavam fortemente com os lugares que ele costumava frequentar. Não era comum para ele seguir por esses caminhos tão perigosos, pois devido ao seu alto nível social, Rômulo preferia percorrer as avenidas onde se encontravam as residências mais prestigiosas ou os prédios mais altos, aqueles que abrigavam os escritórios das principais empresas com as quais fazia negócios. Rômulo era um homem astuto e habilidoso para fechar acordos. Ao longo dos anos, ele aprimorou a arte da negociação, conseguindo acumular uma fortuna considerável. Sua perspicácia empresarial permitiu que ele identificasse e aproveitasse oportunidades que outros ignoravam. Ele não temia investir grandes quantias de dinheiro, pois confiava plenamente em sua capacidade de levar adiante qualquer projeto em que se envolvesse. Seu sucesso não era resultado do acaso, mas sim de uma mistura de talento inato, esforço incansável e uma visão clara do que queria alcançar. Naquela tarde, no entanto, ele estava fora de sua zona de conforto. Os olhares desconfiados dos transeuntes e o ambiente opressivo lembravam-no de que estava em território desconhecido. Apesar disso, Rômulo mantinha sua postura imperturbável. Ele sabia que demonstrar fraqueza em um lugar assim poderia ser perigoso. Enquanto avançava pelas ruas de paralelepípedos e evitava as poças de água suja, ele se perguntava o que o havia levado a se desviar tanto de seu ambiente luxuoso e confortável. Talvez fosse um pressentimento ou uma oportunidade de negócio inesperada escondida nos lugares mais improváveis. Ou talvez fosse simplesmente o destino, levando-o a uma nova e desconhecida aventura. Infelizmente, apesar de seu sucesso profissional, sua vida pessoal era um completo desastre. Sua esposa o havia abandonado por outro homem muitos anos atrás, deixando-o com uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Apesar de seu sucesso nos negócios, Rômulo não conseguia preencher o vazio emocional que aquela traição deixara em seu coração. Ele tentou reconstruir sua vida várias vezes, mas sempre com o mesmo resultado desanimador. Cada vez que uma mulher se aproximava dele, ele não conseguia evitar suspeitar de suas intenções. A maioria das mulheres que demonstrava interesse nele estava mais fascinada por sua fortuna do que por ele como pessoa. Elas buscavam prendê-lo em uma teia de interesses econômicos, em vez de construir um relacionamento genuíno e sincero. Rômulo estava preso em um ciclo vicioso. Sua riqueza, motivo de orgulho e fruto de seu trabalho árduo, se tornava um obstáculo insuperável para encontrar o verdadeiro amor. Por outro lado, as mulheres que ele considerava realmente boas, sinceras e dignas de seu afeto já estavam comprometidas em casamentos. Rômulo não queria ser o amante de ninguém nem provocar a ruptura de famílias. Isso o deixava em uma posição solitária, preso entre a superficialidade das caçadoras de fortunas e a inacessibilidade das mulheres comprometidas. Assim, ele vivia sozinho em uma grande casa, localizada em um bairro bastante importante da cidade. A mansão, embora luxuosa e cheia de confortos, parecia vazia e silenciosa. Os amplos salões e quartos decorados com bom gosto mal recebiam visitas. As paredes, adornadas com obras de arte e fotografias de suas viagens, pareciam olhá-lo com uma mistura de compaixão e zombaria. As noites eram especialmente difíceis para Rômulo, o eco de seus passos ressoava nos corredores vazios, lembrando-o constantemente da solidão que o cercava. Diferente daquele bairro pobre, que poderia ser descrito como um lugar degradado, Rômulo estava acostumado a circular por áreas muito mais refinadas. No entanto, naquele dia, ele se encontrava em um ambiente sombrio e desolador, onde as condições de vida eram evidentemente precárias. As ruas estavam cheias de lixo e destroços, e em cada esquina era possível observar um mendigo envolto em trapos ou homens com aparência perigosa, envolvidos em atividades questionáveis. As calçadas, cheias de rachaduras e poças de água suja,
estavam salpicadas de jovens mulheres tentando chamar a atenção dos motoristas. Essas garotas, com olhares carregados de desespero e sorrisos coquetes, se aproximavam do carro de Rômulo oferecendo seus serviços em troca de algumas moedas. Suas vozes mal eram audíveis acima do barulho da rua, mas suas intenções eram claras. A cena era um lembrete cru da disparidade econômica e social que coexistia na mesma cidade. O motivo desta inesperada incursão em uma zona tão desfavorecida foi um erro de seu motorista, que, ao tentar evitar o intenso tráfego típico das festas de final de ano, tomou um desvio que se mostrou uma má decisão. A cidade, congestionada pelas compras de última hora e as ruas cheias de neve, forçou o motorista a procurar rotas alternativas, levando-os inevitavelmente a esse bairro degradado. Rômulo, do banco de trás do carro, observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. O ambiente contrastava radicalmente com as áreas elegantes e organizadas que ele costumava frequentar. As luzes dos faróis do carro iluminavam brevemente os rostos dos transeuntes, revelando olhares cheios de resignação e desespero. Cada rosto era uma história de luta e sobrevivência em um ambiente implacável. Conforme avançavam lentamente pelas ruas estreitas e mal iluminadas, Rômulo não conseguia evitar refletir sobre as vidas daquelas pessoas, tão diferentes e ao mesmo tempo tão próximas geograficamente, mas distantes em todos os outros aspectos. O contraste era um golpe em sua consciência, um chamado de atenção para a realidade que existia além de sua bolha de riqueza e sucesso. Finalmente, após alguns minutos tensos, o motorista conseguiu encontrar o caminho de volta para uma avenida principal. Rômulo, ainda impactado pelo que havia visto, se recostou no assento e fechou os olhos, tentando afastar de sua mente as imagens daquele bairro esquecido pelo progresso. Enquanto o carro acelerava, levando-o de volta à segurança de seu mundo privilegiado, ele não pôde deixar de se sentir afortunado, mas também, pela primeira vez em muito tempo, um pouco desconfortável com sua própria comodidade. Rômulo, com seus 45 anos, notava cada vez mais o quão desafiador era celebrar o Natal com sua família, que era humilde e devota. Para seus entes queridos, o Natal tinha um significado sagrado profundo. Seus pais, já idosos, encaravam a festividade com uma mistura de nostalgia e cansaço. Nessa idade, qualquer celebração se tornava um fardo desnecessário. As ceias familiares, que outrora eram cheias de risadas e canções natalinas, agora eram marcadas por silêncios constrangedores e olhares melancólicos. Era doloroso para ele vê-los envelhecer, e esse sofrimento levou-os a deixar de celebrar juntos com o passar do tempo. Na maioria das vezes, Rômulo passava as vésperas de Natal dirigindo sem um destino específico pela cidade. Dessa forma, pelo menos, ele se sentia cercado de pessoas e sua vida não parecia tão vazia de significado. Claro, ele não estava dirigindo, mas sim seu motorista pessoal, que o levava pelas ruas iluminadas e decoradas com enfeites natalinos. As luzes coloridas, as árvores decoradas nas praças e as famílias caminhando pelas calçadas ofereciam a ele um conforto passageiro, uma sensação efêmera de pertencimento. A última vez que Rômulo dirigiu provavelmente foi há cerca de 7 anos. Não é que ele não gostasse de dirigir, mas não podia se dar ao luxo disso devido à sua posição social. Dirigir um carro por si só era considerado inadequado para alguém de seu status. Então, não lhe restava outra opção senão contemplar a paisagem através da janela enquanto o carro avançava lentamente pela cidade. Ele observava as pessoas carregando presentes, as crianças rindo e os casais abraçados, e se perguntava se algum dia poderia recuperar aquele senso de pertencimento e calor que havia perdido. Seus pensamentos voltavam repetidamente para seus pais, sua juventude e as decisões que o levaram aonde estava. Rômulo sabia que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a verdadeira felicidade, aquela que reside nas pequenas coisas e nos momentos compartilhados com os entes queridos, escapava de suas mãos como areia.
A cada Natal, enquanto seu motorista o levava pelas ruas da cidade, Rômulo buscava, talvez sem saber, uma resposta ou um sinal que lhe mostrasse o caminho de volta para a paz e a felicidade que tanto desejava. Rômulo refletia enquanto observava pessoas de um nível social completamente oposto ao seu. Me pergunto que tipo de vida esses homens e mulheres levam. Às vezes, ele simplesmente gostava de contemplar as pessoas, tentando entender quem elas eram e quais experiências carregavam consigo. De repente, no meio da multidão animada, sua atenção se voltou para uma menina pequena, que tentava se aconchegar em seu casaco leve para se proteger da neve cruel que começava a cair. Ela escondia o rosto atrás de um cachecol bastante velho e segurava nas mãos geladas umas flores de um azul vibrante que chamavam a atenção dos transeuntes. De alguma forma, essa cena fez com que um nó se formasse na garganta de Rômulo. As pessoas passavam pela menina sem sequer olhar para as flores que ela oferecia, e infelizmente elas estavam murchando devido ao frio do inverno. O que também chamou a atenção do homem rico foi que a menina não olhava para ninguém, como se seus olhos carecessem de brilho. Foi então que Rômulo instruiu seu motorista a parar, saindo do carro para se aproximar da menina. O motorista freou bruscamente, surpreso pela decisão de seu chefe de parar ali. Rômulo avançou pela multidão até chegar perto da pequena. Ela parecia mais do que perdida, esquecida, não correspondendo à imagem típica de crianças abandonadas que costumam olhar as pessoas, ficar nervosas, chorar ou procurar alguém. Esta menina, ao contrário, não chamava ninguém e não olhava ao redor. Era como se tivesse resignado ao seu destino, esperando pacientemente que tudo acabasse, cedo ou tarde. Rômulo parou em frente a ela e a cumprimentou suavemente. No começo, ela nem parecia perceber que ele estava falando com ela. Com cautela, Rômulo tocou seu ombro e, naquele momento, a menina estremeceu e o olhou com seus olhos cegos. Uau! Murmurou Rômulo, se sentindo desconcertado pela revelação. A menina piscou com aqueles olhos cinzentos, opacos devido à sua cegueira. Se pudesse ver, Rômulo teria recebido um olhar direto nos olhos. Ela deve ter uns 7 anos, pensou Rômulo naquele momento, observando sua figura frágil e o casaco muito leve para o inverno cruel. A menina, agora ciente de sua presença, o olhava sem realmente enxergá-lo, sua expressão ainda marcada por uma resignação silenciosa. As flores azuis em suas mãos, tão fora de lugar no meio do frio, pareciam uma metáfora de sua própria situação, bonitas, mas murchando lentamente em um ambiente hostil. Rômulo sentiu uma pontada de compaixão e tristeza. Ele se abaixou para ficar na altura da menina e perguntou suavemente: "Você está bem? Onde estão seus pais?" A menina não respondeu imediatamente. Seu olhar, embora vazio, parecia procurar algo no rosto de Rômulo, talvez um brilho de bondade ou um vislumbre de esperança. Depois de um momento, ela murmurou com uma voz quase inaudível: "Não tenho ninguém." Essas palavras, ditas com uma simplicidade devastadora, ressoaram no coração de Rômulo. O barulho da cidade e a agitação da multidão desapareceram ao seu redor, deixando apenas ele e a menina em uma bolha de quietude e melancolia. "Quanto tempo você está aqui?" Rômulo até considerou que talvez a menina também fosse muda, mas ela finalmente decidiu falar. "É que eu moro aqui." Rômulo piscou confuso, e decidiu perguntar novamente: "Aqui, onde exatamente?" A menina fez um gesto vago, apontando para a área ao redor dela, tudo o que era visível a partir do shopping center. Ela não indicou um lugar específico. Então, Rômulo tentou obter mais informações. "Você mora em uma dessas casas, não é?" "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Rômulo, com uma mistura de preocupação e esperança na voz. "Eu não moro em nenhuma casa", respondeu a menina relutantemente. "Eu moro aqui. Minha casa é esta rua. Eu durmo onde encontro canos de água quente."
Rômulo ficou chocado com a franqueza de sua resposta. Como assim? E a polícia? Por que não fazem nada? Nossas ruas não estão patrulhadas. Eu mesmo já vi carros de polícia por aqui, e enquanto isso, crianças estão dormindo na rua. Parece que ninguém quer fazer nada para resolver isso. Que vergonha! A propósito, como você se chama? Me chamo Diana, respondeu a menina, sua voz sendo apenas um sussurro no ar frio. Você sabe o que é o Natal, não sabe? Perguntou Rômulo de repente, procurando um raio de esperança no meio daquela escuridão. A menina balançou a cabeça, seus olhos cegos refletindo a dura realidade de sua existência. Bem, é uma festa muito especial, explicou Rômulo com um sorriso caloroso. Na verdade, vou te contar um segredo. Seu maior desejo será realizado precisamente no Natal, porque é uma época mágica. Tanto os anjos da guarda quanto Deus vão te ouvir. Diga-me, Diana, o que você desejaria? A menina ficou pensativa, seu rosto mostrando uma série de expressões fascinantes em um rosto que carecia do elemento mais vivo, um olhar que deveria se iluminar e se apagar. Mas Rômulo juraria que enquanto Diana pensava, a expressão de seu rosto mudou várias vezes, refletindo uma profundidade de pensamentos e emoções. Eu quero ter um lar, disse finalmente, sua voz cheia de uma mistura de esperança e dúvida. Será que Deus pode realizar isso, ou estou pedindo demais? As últimas palavras da menina perfuraram o coração de Rômulo como uma faca. Apesar de ser muito pequena, ela já estava se questionando se seu desejo era exigente demais. As crianças deveriam sonhar, pensou Rômulo, sentindo uma onda de tristeza e determinação. Acredito que Deus mesmo quer que você tenha um lar, e é por isso que estou aqui, disse com convicção. Rômulo se levantou, decidido a fazer algo. Ele pegou a mão de Diana com ternura e a guiou até seu carro, onde seu motorista observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Vamos, Diana, disse Rômulo suavemente, vou te levar para um lugar quente onde você possa ficar segura esta noite. Rômulo acariciou delicadamente o gorro da menina, que havia caído de lado, revelando ao homem seu cabelo emaranhado. Era difícil determinar quando foi a última vez que ela o penteou. Apesar de ser inverno, parecia que ela estava livre de piolhos, mas por precaução, Rômulo pensou que deveria verificar. Você falou com Deus e pediu para ele me trazer? Os olhos da menina pareceram se iluminar, e Rômulo entendeu que não poderia mais sair de lá sem ela. Vamos, ele está nos esperando, Borja. Em vez de responder, Diana pegou na mão de Rômulo e caminhou feliz em direção ao carro. Borja, é claro, ficou atônito ao testemunhar o que estava acontecendo, mas fez o que deveria, não disse uma palavra. Afinal, ele não passava de um motorista, e se intrometer onde não era chamado não era problema dele. Enquanto se dirigiam para o carro, Rômulo não conseguia deixar de pensar no futuro de Diana. Ele decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que essa pequena menina, que havia capturado seu coração em um instante, tivesse uma vida melhor. O Natal é uma época mágica, ele disse a si mesmo, e talvez, apenas talvez, hoje eu possa ser parte desse milagre para alguém. A neve continuava caindo suavemente, cobrindo a cidade com um manto branco. Mas dentro do carro, enquanto se afastavam das ruas frias e desoladas, havia um novo sentimento de esperança. Rômulo não sabia exatamente como, mas estava determinado a fazer tudo o que pudesse para realizar o desejo de Diana. Porque naquele momento, ele entendeu que a verdadeira magia do Natal não está nos presentes ou nas decorações, mas nos atos de bondade e amor que somos capazes de oferecer aos outros. Enquanto Rômulo nutria suas dúvidas, consciente de que no século XXI não era bem visto pegar uma criança da rua assim sem mais, ele entendia que, acima de tudo, eram necessários trâmites burocráticos. No entanto,
deixá-la ali não era uma opção. A ideia era absurda. Ele olhou novamente para Diana, cujo nariz gelado começava a recuperar sua cor natural enquanto a menina coçava sem parar. Ela claramente estava resfriada, algo previsível dado a pouca proteção das roupas que usava. Era irônico que algumas pessoas vistam seus cães para protegê-los do frio, enquanto ali havia uma menina enfrentando o inverno com um casaco gasto e fino. Rômulo sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Ele não podia simplesmente ignorar a situação. Vamos passar por alguma loja, sugeriu. Vamos te encontrar algo de roupa. Você não pode andar assim. Diana olhou para ele com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela não estava acostumada a que alguém se preocupasse com ela, muito menos a ser ajudada. No entanto, o tom de Rômulo era firme e amigável, o que lhe infundiu uma pequena centelha de esperança. Rômulo instruiu o motorista a levá-los até a loja mais próxima. Enquanto o carro avançava pelas ruas nevadas, Rômulo não conseguia deixar de pensar na crueldade da vida de Diana. Ele imaginava as noites frias que ela passará encolhida junto às tubulações de água quente, tentando se manter viva em um mundo que parecia tê-la esquecido. Eles chegaram a uma loja de roupas. Rômulo desceu do carro e segurou a mão de Diana, guiando-a com cuidado até a entrada. A menina, ainda um pouco tímida e confusa, o seguiu sem resistência. Dentro da loja, o calor os envolveu imediatamente, contrastando com o frio gelado lá fora. Rômulo se dirigiu a uma atendente, explicando que estava procurando roupas para sua filha, ao que a mulher olhou surpresa para a menina e não pôde deixar de dizer: "Mas senhor, como é que sua filha está assim?" exclamou a atendente, mostrando sua indignação. Rômulo costumava detestar a mentalidade das pessoas modernas. Todos pensavam que tinham o direito de expressar seu desagrado para com aqueles que, na opinião deles, haviam cometido um erro. "Bem, foi assim que minha ex me deixou", mentiu Rômulo com total disfarçatez. "Estou tão incrédulo quanto você. É por isso que estamos aqui, precisamos encontrar algo de roupa para ela." A atendente arqueou as sobrancelhas surpresa. "Como pode uma mãe ser assim? Se ela trata sua filha desse jeito, realmente não consigo entender", comentou enquanto verificava as roupas penduradas nas araras. Diana observava tudo com uma mistura de espanto e gratidão. Era a primeira vez em muito tempo que alguém se preocupava tanto com ela. "Gosta deste casaco?", perguntou Rômulo, segurando um casaco de lã azul escuro na frente dela. Diana assentiu timidamente, e Rômulo sorriu para ela, satisfeito. Ele experimentou o casaco e outras peças, certificando-se de que estavam quentes e confortáveis. "Agora você está pronta para enfrentar o inverno", disse Rômulo, ajudando-a a vestir um novo casaco. A menina parecia transformada, não apenas pela roupa nova, mas pela sensação de ser cuidada, de importar para alguém. Enquanto voltavam para o carro, Rômulo sentia uma determinação crescente. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, que teria que lidar com a burocracia e os julgamentos da sociedade, mas estava decidido a fazer o que era certo. Diana não podia voltar para a rua. Ela merecia uma chance, um lar, e ele estava disposto a fazer tudo o que pudesse para garantir que ela tivesse isso. Rômulo carregava várias sacolas, e Diana agora exibia seu novo casaco. Eles estavam ansiosos para voltar para casa, mas antes precisavam fazer uma parada na farmácia. Pouco depois, Diana começou a tossir também. Rômulo assegurou à menina que ligaria para um médico assim que chegassem em casa. Embora fosse improvável que um pediatra estivesse disponível em uma noite festiva, especialmente se precisasse se deslocar até o outro lado da cidade. "Vamos procurar um lugar quente para esta noite", disse Rômulo suavemente, enquanto o carro dava partida. "E amanhã, começaremos a resolver tudo mais."
Diana, com suas novas roupas e uma centelha de esperança no coração, se aconchegou no assento, confiando que, pela primeira vez em muito tempo, sua sorte estava prestes a mudar. Mas Rômulo não teve tempo para ponderar esses assuntos. Ao chegar em casa, tudo parecia estar em ordem, mas surgiram perguntas sem resposta. Qual era o rumo a tomar com a menina a partir daquele momento? Qual era sua origem e se havia alguém procurando por ela? Em casos como esse, costumam ser emitidos alertas de desaparecimento por toda a cidade. Recentemente, Rômulo havia visto um anúncio semelhante em um poste, mas em vez de uma menina pequena e cega, estavam procurando por um homem de 60 anos. A casa de Rômulo não era das maiores, especialmente comparada às residências de outros empresários como ele. Com 2 andares e um total de 10 quartos, ter uma governanta era imperativo. Ao conversar com seus amigos, Rômulo admitia sua falta de habilidades domésticas. Em casa, sou inútil. Entendo como investir dinheiro em negócios ou cantar, mas me pedir para limpar uma cerâmica gordurosa ou para não passar do ponto o arroz é demais para mim. Então, Nancy cuidava das tarefas domésticas. Rômulo sempre tratou Nancy com cortesia e a mencionava como a dona. No entanto, ela se opunha. Mas, vamos lá, Rômulo, como posso ser a dona? Sou apenas uma empregada, não há dúvida disso. Como pode ser apenas uma empregada? Exclamou Rômulo. Se não fosse por você, minha casa estaria em ruínas. Quem mais cuida de uma casa além de sua dona? A primeira coisa que pensou foi em ligar para Nancy e levar Baco com ele. Baco era o adorável cachorro marrom que Rômulo deu a Nancy em seu aniversário. No início, ela resistiu. O que vou fazer com um cachorro? No entanto, com o tempo, ela passou a gostar do animal como se fosse seu próprio filho. Bem, é melhor eu levá-lo comigo. Se não o fizer, ele não me deixará colocar um pé em minha casa por ser malvado, brincou Nancy antes de desligar. Perfeito, refletiu Rômulo. Ela sabe cuidar das crianças muito melhor do que eu. No final das contas, Rômulo percebeu que não sabia como aliviar os sintomas do resfriado da menina. Tudo o que ele pensou foram remédios caseiros, como tomar leite com limão e mel ou se agasalhar bem. Embora esses remédios não fossem ineficazes, provavelmente havia opções mais eficazes. Devido à sua posição social, Rômulo havia perdido a confiança na medicina tradicional há muito tempo. Por isso, decidiram fazer uma parada em uma farmácia no caminho. No entanto, a funcionária era uma farmacêutica e não um médico. Embora fosse amável e simpática, ela forneceu uma variedade de medicamentos que se supunha serem eficazes para tratar qualquer doença desse tipo. O que Rômulo ainda não sabia era como esses medicamentos deveriam ser administrados. A situação era quase cômica. Um homem robusto sentado no sofá, cercado de folhetos de instruções de medicamentos e completamente confuso, enquanto uma menina permanecia tranquila ao seu lado. E temos uma árvore de Natal? Perguntou a menina de repente. Rômulo mordeu o lábio. Embora Diana não pudesse ver, ele não queria enganá-la. Eles não tinham montado uma árvore de Natal naquele ano. Todos esses elementos festivos só lhe lembravam sua solidão. Rômulo admitiu com um sorriso envergonhado que eles não tinham uma árvore de Natal, mas sugeriu que talvez pudesse encontrar uma guirlanda entre suas coisas enquanto agitavam um monte de papéis medicinais em suas mãos. Diana riu timidamente, o que fez Rômulo refletir sobre a excepcionalidade da situação. Ele havia encontrado uma menina no centro da cidade, a levado às compras, a vestido e agora estava em sua casa para cuidar de seu resfriado. Ele considerou que seria prudente entrar em contato com alguém da polícia, já que tinha conexões nesse campo. Então será uma boa ideia, afirmou em voz alta. Diana ficou mais animada, lembrando um pintinho que ainda não havia desenvolvido completamente suas habilidades.
Estou com fome, disse a menina timidamente. Rômulo reagiu batendo a testa com a palma da mão, como se estivesse atuando. A situação parecia tirada de uma comédia. Um homem de negócios desconcertado pelas responsabilidades inesperadas de cuidar de uma menina, enquanto ela, ingênua e curiosa, mostrava sua vulnerabilidade e suas necessidades básicas. Rômulo sentia como se estivesse improvisando em um palco, tentando manter o equilíbrio entre a realidade da situação e suas próprias limitações. Uau, é verdade! Por que não pensei nisso antes? Se a menina tem vivido na rua todo esse tempo, é compreensível que não tenha se alimentado bem. Rômulo se desculpou e mencionou que não era muito habilidoso na cozinha, mas que poderia fazer um sanduíche para ela. Embora não fosse algo muito emocionante, era o único que Rômulo sabia fazer, chegando à conclusão de que um sanduíche era melhor do que nada. Depois disso, ele foi para a cozinha para prepará-lo. Diana ficou no sofá da sala. Apesar de ser uma menina cega, ela se desenvolvia bastante bem em espaços familiares, mas este quarto desconhecido lhe resultou aterrorizante. Mesmo alguém com visão teria dificuldades para relaxar em um lugar desconhecido desde o primeiro momento, e muito mais ela. A atmosfera estranha e a falta de familiaridade a fizeram sentir vulnerável e inquieta. Rômulo, você está por aqui? Ressoou pelo corredor, quebrando a calma da casa. Justo em frente à entrada principal, havia um pequeno vestíbulo meticulosamente organizado por Rômulo, que costumava deixar o calçado ali para evitar sujar o resto da casa com as solas. Era um espaço onde também costumavam deixar Baco antes de limpar as patas dele, uma prática comum para manter a ordem e a limpeza. Nancy, a governanta, tinha o hábito de chamar Rômulo aos berros por toda a casa quando precisava de algo. Com um sorriso, Rômulo secou as mãos com uma toalha e saiu da cozinha. Ao chegar à sala, encontrou Nancy, que já estava lá com o casaco segurado acima do cotovelo, observando a menina com surpresa e certa confusão no rosto. Sendo uma figura-chave na casa, Nancy conhecia todas as sobrinhas do chefe, mas esta menina nunca esteve entre elas. Por isso, em vez de saudar de maneira convencional, Nancy perguntou diretamente e sem rodeios. E esta pequenina o que faz aqui? Se chama Diana, apressou-se a dizer Rômulo, desejando apresentar a menina de maneira formal e mostrar que se preocupava com o bem-estar dela. Venha, Nancy. Preciso falar contigo, acrescentou Rômulo, sentindo a necessidade de esclarecer a situação e buscar conselho. Nancy, em um gesto pensativo, dirigiu-se à geladeira e começou a buscar algo ali, refletindo sua disposição para ouvir e atender às necessidades do momento. Rômulo não demorou a abordar sua preocupação. Você acha que fiz o certo? Perguntou diretamente, revelando sua insegurança diante da decisão que tomara. Claro, claro, respondeu Nancy com calma, mostrando seu apoio sem hesitar e tranquilizando Rômulo. Quem dá sanduíches a uma criança? Agora vou preparar um pouco de frango grelhado e refogar as verduras, comentou com um toque de humor, embora refletindo sua preocupação com a qualidade da comida e a saúde de Diana. Ai, esses seus sanduíches nem eu consigo suportar. Já não sei o que tenho que fazer para você parar de comê-los, e ainda por cima os prepara para a menina, acrescentou em tom jocoso, mas com um fundo de cuidado e atenção. Rômulo suspirou aliviado ao ouvir a resposta de Nancy e sentir seu apoio. Embora não precisasse da aprovação de uma pessoa externa para suas decisões, naquele momento valorizava ter o respaldo e apoio de alguém próximo na situação, o que lhe trazia segurança e tranquilidade em meio às dúvidas que surgiam. Uau! Uma tarefa que você me apresenta, justo agora em plenas festividades, exclamou Andrés do outro lado do telefone. Bom, está bem. Já resolvi problemas mais sérios. Se é verdade que é órfã e ninguém denunciou seu desaparecimento, você pode considerá-la sua filha.
Rômulo perguntou então se podia garantir que não atirariam dele enquanto durassem todos esses trâmites de adoção. Houve um momento de silêncio, e Andrés ficou pensando. Você disse que ela tem deficiência visual, não é? Sim, respondeu o homem, eu diria que está completamente cega. Bom, isso é algo que corresponde aos profissionais da medicina. Seria recomendável levá-la para que a examinem adequadamente. Se essa é a situação, tenha em mente que esses profissionais não gostam de ter que cuidar de crianças nessas circunstâncias. Portanto, sim, existe a possibilidade de que ela possa ficar com você durante o processo. De repente, Rômulo deixou cair o telefone, e Nancy deixou cair a espátula com a qual estava cozinhando as verduras. Isso aconteceu porque da sala ao lado se ouviu um grito aterrador da menina. Ambos, homem e mulher, se assustaram e correram para onde Diana estava. No entanto, não havia acontecido nada grave. Era Baco, o pequeno cachorro que tinha entrado na casa, e ao ver a menina, começou a lamber suas mãos. Era um cachorro muito carinhoso com as crianças. No entanto, naquele momento, Diana ficou assustada e subiu rapidamente no sofá, como se houvesse um monstro à sua frente em vez de um cachorro pequeno. Rômulo tentou acalmá-la dizendo: fique calma, Diana. Estou aqui com você, e correu para cruzar a sala e se sentar ao lado da menina. Ela se aproximou dele rapidamente, deixando-se levar pelas lágrimas em silêncio. Nancy, furiosa, exclamou: que atrevido! Quem te permitiu entrar na casa com essas patas sujas? Além disso, você assustou a menina, cachorro ruim. O cachorro pareceu encolher-se, mostrando vergonha, e baixou a cabeça. Quando Nancy bateu o pé no chão, o cachorro se retirou tristemente para onde o tinham deixado. Nancy tinha uma presença muito positiva, o que atraiu imediatamente Diana para ela. Em várias ocasiões, Rômulo tinha dito a Nancy que lamentava não ter tido filhos em sua juventude, pois a considerava uma mãe excepcional. Você não precisa ter medo. Baco é um cachorro muito carinhoso. Se você pudesse vê-lo, perceberia que não deve ter medo, tranquilizou Nancy a menina. Bem, sim, tenho medo, admitiu Diana. Ele. A quem você se refere? A Baco, perguntou Nancy, rindo. Rômulo lançou um olhar de reprovação para Nancy, mas ela não percebeu. Certo, Baco é um cachorro muito gentil. Você não estava se referindo a ele, brincou Nancy, enquanto a menina sussurrava baixinho. Rômulo se sentiu inquieto ao notar que uma conexão delicada de confiança havia sido estabelecida rapidamente entre ele e Diana, sugerindo que talvez ele conhecesse mais sobre a história da menina. E assim foi. Diana começou a narrar seu extenso relato. Horas mais tarde, Rômulo estava no escritório de seu amigo e advogado, Andrés, com uma expressão séria. Ele contou a Andrés a história completa que Diana havia compartilhado com ele, e a sala parecia se encher da tristeza da infância e da indignação perante a crueldade humana. É uma situação realmente angustiante. Viver à margem, com uma família que não apenas a ignorava, mas a rejeitava por sua deficiência. Não se trata apenas de negligência, é um caso de rejeição brutal. E tudo por causa de sua cegueira, explicou Rômulo. Andrés, visivelmente impactado, assentiu em compreensão. Não tenho motivos para duvidar de Diana quando conta sua história. Quer dizer que seus pais a maltratavam? Isso é o que aconteceu? Perguntou Andrés, chocado. Exatamente, respondeu Rômulo. Ela vivia com outras crianças em uma casa onde não faltavam recursos. Sua mãe criava mais 5 filhos, além dela. Mas, inexplicavelmente, Diana foi rejeitada e abandonada apenas por ser cega. O que está acontecendo com este mundo, não é, Rômulo, concluiu Andrés, mostrando sua indignação enquanto se inclinava na cadeira,
incapaz de conter sua frustração. De acordo com o que a menina me contou, eles não a desprezaram diretamente, mas também não a queriam. Sua mãe a obrigava a fazer tarefas domésticas, algo comum em uma família numerosa onde as responsabilidades são distribuídas de acordo com a idade. No entanto, tanto a mãe quanto os irmãos mais novos pareciam se aproveitar dela. Finalmente, Diana decidiu fugir de casa. Um cachorro que ela tinha que alimentar a atacou, causando-lhe um medo profundo, quase a ponto de mordê-la. Apesar do medo, a menina correu e se escondeu em um carro. Quando o carro chegou à cidade, ela desceu sem que ninguém a visse. Não tenho mais detalhes, explicou Rômulo, soltando um suspiro de exasperação. É possível que alguém a tenha ajudado? Perguntou Andrés, com um tom de incerteza. Porque é difícil de acreditar, Rômulo. Você está me dizendo que, sendo uma menina cega, ela conseguiu subir em um carro sozinha e escapar quando chegou à cidade, tudo sem ajuda? Rômulo assentiu lentamente, vendo a incredulidade nos olhos do amigo. Eu sei, Andrés. Parece incrível. Mas Diana é uma menina extraordinária. Apesar de sua deficiência, ela mostrou ser incrivelmente corajosa e resistente. Não sei se alguém a ajudou diretamente, mas de alguma forma, ela conseguiu chegar até aqui. Andrés ficou em silêncio por um momento, processando as informações. O escritório estava impregnado de um ar solene, carregado com a gravidade da história de Diana. Se isso for verdade, então estamos lidando com uma menina que tem uma força de vontade e determinação fora do comum. Mas ainda assim, precisamos garantir que ela esteja protegida e receba a ajuda que precisa. Vamos precisar de provas, testemunhos, qualquer coisa que respalde sua história. E, é claro, teremos que lidar com isso com muito cuidado para não colocá-la em perigo novamente. Rômulo olhou para o amigo, sentindo uma mistura de esperança e preocupação. Eu sei, Andrés. Eu sei. Mas precisamos fazer o certo por ela. Não podemos deixá-la voltar para essa situação. Ela precisa de um lar, precisa de amor e segurança. Estou disposto a fazer o que for necessário para garantir que ela tenha isso. A versão dos eventos que a menina compartilhou era completamente diferente, algo que mais ninguém poderia saber. Embora a história que Rômulo planejava apresentar não fosse totalmente convincente, o importante era que servisse para as autoridades registrarem Diana como sua filha. Ele estava disposto a pagar o necessário para agilizar o processo dos documentos, e isso foi exatamente o que discutiu diretamente com Andrés. Toda essa situação é bastante intrigante, continuou o advogado. Na verdade, é muito provável que a lei esteja do seu lado. Ninguém vai devolver a menina aos pais que a deixaram passar vários dias na rua, dormindo ao lado de tubulações. Mas, claro, a menina deverá se reunir com um representante legal e também com um psicólogo infantil. Não seria demais os médicos documentarem os vestígios do tempo dela na rua. Rômulo assentiu, agradecido pelo conselho de Andrés. Ele sabia que, embora o caminho não fosse fácil, contava com o apoio de seu amigo e advogado, o que lhe dava uma sensação de segurança em meio à incerteza. Já fizeram isso? Interrompeu Rômulo. Nancy a levou ao hospital e lá a examinaram. Disseram que ela tinha marcas de hematomas e 2 hematomas. Andrés lançou-lhe um olhar expressivo, mas não disse nada. Enfim, vou ligar para você amanhã enquanto tento resolver tudo. Você deveria solicitar uma pensão. Uma pensão? Surpreendeu-se Rômulo. Bem, ela é cega e vai precisar de cuidados de algum tipo. Ela tem direito a uma pensão por deficiência? Rômulo ficou pensativo. Será que realmente precisaria dessa pensão? O destino quis que essa menina acabasse em sua casa, e não foi em um dia qualquer, mas sim no Natal.
Poderia haver um sinal mais claro e compreensível que esse? Rômulo não era um homem pobre, talvez por isso a menina acabou ao seu lado. Ela não precisa de uma pensão, eu mesmo cuidarei de suas despesas, declarou Rômulo com determinação. Andrés, pensativo, girou seu lápis entre as mãos antes de esboçar um sorriso. Rômulo era um homem de bom coração e, apesar das dificuldades, seguia em frente. Quantas pessoas estariam dispostas a acolher uma criança desconhecida em sua casa sem hesitar? O advogado refletiu sobre como a vida de seu cliente e amigo finalmente fazia sentido. Eles trocaram um aperto de mãos e se despediram. O motorista esperava Rômulo na rua, e juntos foram para o hospital. Rômulo nunca havia imaginado que se encontraria nessa situação. Na verdade, também nunca havia pensado que teria filhos. Nancy e Diana se davam muito bem, apesar de se conhecerem há apenas 2 dias. Rômulo pensou que seria difícil encontrar uma babá melhor. Ele as pegou na saída do apartamento e foram para casa, sentindo que suas vidas haviam tomado um rumo inesperado, mas cheio de propósito. Que quantidade de neve tem aqui, Diana, comentou Rômulo, tirando cuidadosamente a menina do carro. Gostaria de brincar na neve, sugeriu, e a menina sussurrou com emoção, sim, podemos. Baco, o cachorro, estava ansioso para que abrissem a porta da frente. A menina já havia superado o primeiro susto e, em apenas um dia, havia se acostumado com o cachorro, permitindo que ele dormisse em seu quarto e lá fora, na rua em frente à casa. A certa distância, uma mulher loira de baixa estatura observava com timidez, com medo de ser vista. Seu coração batia forte enquanto via como a menina, sua filha, era acolhida por um homem bondoso e rico. Seu plano tinha sido um sucesso, e Diana havia encontrado um lar melhor do que ela jamais poderia ter proporcionado. Boa sorte, filha, sussurrou com uma mistura de alívio e tristeza antes de desaparecer para sempre da vida da menina. Havia algum tempo desde que Diana não estava com ela, ela havia dado para adoção a uma família rica, acreditando que eles cuidariam dela, mas a realidade havia sido assustadora, então ela mesma ajudou a escapar de lá, orientando-a o tempo todo até encontrar a pessoa ideal que pudesse dar a ela um lar. Mas antes que ela pudesse encontrar uma família para ela, aquele homem encontrou sua pequena e desde então se comportou exatamente como um pai faria. Na verdade, ela nunca quis ter uma filha e se não fosse pela insistência de seus próprios pais, a teria abandonado muito antes, talvez até mesmo no nascimento. Mas o vínculo materno, embora frágil, a manteve junto à sua filha até aquele momento decisivo. Afinal, Diana nasceu quando ela tinha apenas 16 anos. A jovem mãe, ainda adolescente, sentia-se completamente sobrecarregada pela responsabilidade de criar uma menina com deficiência visual. Como ela poderia enfrentar sozinha uma vida tão exigente? Seus pais, que poderiam ter ajudado, mostraram-se indiferentes, recusando-se a cuidar delas ou fornecer ajuda financeira. Alguns poderiam julgá-la, argumentando que ela só se preocupava com o aspecto material da situação. Mas, não era lógico? Elas precisavam de sustento, e uma menina com deficiência exigia os serviços de uma enfermeira, cuidados especiais e uma atenção constante que ela, tão jovem, não podia oferecer. Ela queria viver sua própria vida, ter uma chance no futuro, e sabia que manter Diana com ela só significaria sofrimento e limitações para ambas. Assim, deixou sua filha com a esperança de que ela estivesse em melhores mãos, disposta a carregar o peso da culpa se isso significasse uma vida melhor para Diana. Porque ambas deveriam enfrentar o sofrimento quando poderiam ter uma nova chance na vida. Estava claro que Diana estaria em melhores mãos com aquele homem gentil. Ele a envolvia com amor e atenção, algo que ela, como jovem mãe sem recursos, nunca poderia garantir. Embora a mulher lamentasse sua decisão, naquele momento simplesmente se afastou e deu um passo em direção a uma nova vida. Enquanto isso,
Diana finalmente tinha um pai que nunca teve e ele se mostrou mais amoroso e cuidadoso do que qualquer mãe poderia ser. A cena marcou uma virada profunda na vida de ambos, oferecendo uma perspectiva de esperança e renovação após tempos difíceis. Depois daquele encontro no escritório do advogado, a vida de Rômulo e Diana tomou um rumo completamente diferente. Rômulo, de todo o coração, tornou-se o pai que Diana nunca teve. A pequena encontrou nele o amor, proteção e orientação que tanto precisava. Juntos, construíram um relacionamento sólido baseado no respeito mútuo e carinho sincero. Rômulo garantiu que Diana recebesse o melhor atendimento médico e educação especializada para sua deficiência visual. Ele contratou uma babá dedicada e comprometida, além de contar com o apoio constante de Nancy, que se tornou uma figura materna para Diana. Com o tempo, Diana floresceu. Ela aprendeu a confiar nos outros, a explorar o mundo à sua maneira e a superar os obstáculos que surgiram em seu caminho. Todos os dias, Rômulo se maravilhava mais com a força e o espírito corajoso de Diana, que demonstrava uma resiliência impressionante apesar de seu passado difícil. A história de Diana e Rômulo tornou-se um exemplo de amor incondicional e segundas chances. Juntos, enfrentaram desafios e celebraram vitórias, construindo um lar cheio de amor, compreensão e apoio mútuo. Diana encontrou em Rômulo não apenas um pai, mas um verdadeiro amigo e mentor, enquanto Rômulo encontrou em Diana uma fonte de inspiração e felicidade infinita. Com o tempo, a mulher loira que havia deixado Diana encontrou paz em sua decisão. Embora nunca mais tenha feito parte da vida da menina, ela sabia em seu coração que havia tomado a melhor escolha para ambos. A vida seguiu seu curso, mas o vínculo entre Rômulo e Diana se fortaleceu a cada experiência compartilhada. Adoraria conhecer seus pensamentos sobre essa história. O que acharam? Já tiveram alguma experiência semelhante? Compartilhem suas reflexões nos comentários. Além disso, se ainda não estão inscritos, convido-os a se juntarem à nossa comunidade. Inscrevam-se, ativem o sino de notificações para não perderem futuras histórias e, acima de tudo, compartilhem este vídeo para espalhar um pouco mais de bondade pelo mundo. Até o próximo vídeo, cuidem-se e continuemos construindo histórias inspiradoras. Obrigado por fazerem parte desta comunidade.